Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco, a continuação, é no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentil e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A palavra, ela falando de Saulo, que é o apóstolo Paulo, que foi um grande evangelista de Deus, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Aqui foi a conversão de Saulo. Aqui que foi o encontro verdadeiro dele com Jesus. Jesus encontrou ele lá no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, ainda ele não era apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo, ele conhecia a Deus e até servia a Deus, só que ele era um homem que ele gostava
de colocar as leis dele. Só que ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E ele era romano, o apóstolo Paulo. Ele veio naquele lugar onde ele estava. Ele era muito estudado, mas ele perseguia as pessoas que serviam a Deus nas sinagogas, que hoje são chamadas de igreja. Ele perseguia o povo. Por esse motivo, Jesus lá no caminho, Jesus falou porque que ele estava perseguindo ele. Porque quem persegue o povo de Deus está perseguindo Jesus, está perseguindo a Deus. Jesus, ele falou para ele porque que estava perseguindo ele, porque quem está perseguindo o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus. E o apóstolo Paulo pediu até carta nas sinagogas, nas igrejas de Damasco, a fim de que, se caso ele achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, que levassem preso para Jerusalém. Ele chegou a pedir carta, autoridade para os sacerdotes daquela época, que se ele encontrasse pessoas, ele levava preso. Na verdade, ele estava perseguindo o povo de Deus, sem ele entender, mas estava perseguindo o próprio Jesus. E Jesus fez ele sofrer, Deus fez ele sofrer, porque ele já tinha um chamado, desde antes dele nascer, ele tinha um chamado para pregar o evangelho, só que até então ele não sabia do chamado. Quando Jesus se encontrou com ele nesse caminho, ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue o povo de Deus persegue o próprio Jesus. Lá na estrada onde ele estava, ele viu, se aproximou uma luz, a luz do céu que brilhou ao seu redor. Essa luz era Jesus. Jesus veio ter um encontro com ele. Quando Jesus se encontrou com ele, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Jesus já estava no céu, ao lado de Deus. Só que Jesus veio e apareceu para ele, para ter um encontro com ele, para avisar ele que ele ia sofrer muito pelo nome de Jesus, porque ele já tinha o chamado antes de nascer. E quando tem o chamado, não tem como escapar do chamado de Deus. E Jesus continuou falando: Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvir a voz, não vendo, contudo, ninguém. As pessoas que estavam viajando com ele, os companheiros de viagem, eles ouviram a voz de Jesus, mas eles não viram ninguém. O único que viu foi só Saulo, que viu Jesus. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, nada ele podia ver, porque o próprio Jesus cegou a visão dele. Jesus fez com que ele ficasse cego, ele levantou e nada ele pôde ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Jesus deixou ele cego esses 3 dias. Nada ele comeu e nada ele bebeu. Daí, Jesus, ele lá nessa cidade, ele tinha lá um profeta de Deus, que foi Ananias, mandou que Ananias fosse lá na casa que ele estava. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Era o discípulo de Deus. Numa visão, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor.
Ananias viu em uma visão o lugar que ele ia ter que ir lá na casa, e Deus deu até para ele o endereço da casa. Dispõe-te e vai à rua em que se chama direita, na casa de Judas. Na casa de Judas procurar por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Porque ele ficou cego, foi levado para a casa de Judas, que era uma pessoa lá conhecida. Ele foi lá para a casa de Judas e lá ele estava orando, porque ele estava cego. Lá ele já não enxergava. Ananias, sendo profeta de Deus, Deus mandou que ele fosse lá na casa e deu até o endereço da casa para Ananias ir. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos. Ananias chegou lá na casa de Judas e impôs as mãos para que Saulo recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias viu na visão, escutou tudo que Deus mandou ele fazer, só que Ananias não queria fazer porque tinha visto ele falar, visto as pessoas falar muito de Saulo, que ele perseguia o povo de Deus. Quantos males tinha feito as pessoas que eram santas, as pessoas que eram santificadas de Deus em Jerusalém. E Ananias não queria, mas depois Ananias, ele foi. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome. Ananias, sendo profeta de Deus, não queria ir porque conhecia a fama de Saulo, conhecia que ele estava sempre ameaçando o povo que servia a Deus. Mas Deus falou para ele ir porque Saulo foi escolhido como um instrumento para levar o nome de Deus. E ele foi realmente escolhido para levar para o gentil, para os reis, como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus, Jesus, mostrou para ele o que ele ia sofrer pelo nome de Deus. E ele sofreu muito pelo nome de Deus. O apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas ele sofreu muito, ele teve muitos naufrágios, ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu muito pelo nome de Deus. Todo esse sofrimento que ele sofreu, porque ele estava levando a palavra de Deus, como Deus queria que ele levasse, pelo chamado que ele tinha, e ele tinha que obedecer, não tinha como ele não obedecer. Ele sofreu muito para levar o nome de Deus, como Jesus falou, que mostraria quanto ele ia sofrer pelo nome de Deus, e ele sofreu. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele e ele recuperou a visão, porque era o próprio Jesus que tinha tirado a visão dele para ele ficar orando, para ele entender sobre o chamado dele, que era para ele pregar o evangelho. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ananias colocou a mão, ele levantou e voltou a ver, e a seguir ele foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
ele permaneceu em Damasco com os discípulos de Jesus por algum tempo e logo Saulo ele começa a pregar em Damasco, na sinagoga, e a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ele antes não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Agora ele já estava pregando que Jesus era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes, é que ele acreditava em Deus, ele queria que a lei fosse cumprida antes do encontro com Jesus. Ele queria que fosse cumprida, mas ele não aceitava que Jesus era o Filho de Deus. Agora ele já pregava nas sinagogas afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Quando Deus quer fazer uma transformação na vida da pessoa, Deus faz. Ele tinha o chamado antes de nascer, sem ele saber, e ele foi fazendo as coisas do jeito dele até que Jesus teve o verdadeiro encontro com ele lá no caminho de Damasco, e assim ele teve que passar a fazer a vontade de Deus. Deus cegou a visão dele. Que não foi o demônio que cegou a visão dele, foi o próprio Deus que cegou a visão dele para ele ficar cego, para ele ficar 3 dias orando, para ele se arrepender. E daí Ananias também, que já era profeta de Deus, que também já ouvia a voz de Deus e escutava Deus e via visões, Ananias foi lá, colocou a mão na cabeça dele e ele voltou a enxergar, recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo na mesma hora. E caiu as escamas dos olhos, porque as escamas dos olhos dele que estava fechada caiu e ele foi batizado pelo Espírito Santo. Depois ele comeu e se fortaleceu e permaneceu em Damasco alguns dias junto com os discípulos de Jesus. E agora ele pregava em todos os lugares, em todas as igrejas daquela região. Ele pregava afirmando que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Há muitos até hoje que não entendem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para a salvação de toda a humanidade. Foi ele que foi o Cordeiro vivo de Deus. Ele foi o Cordeiro sem nenhuma mancha, que morreu lá na cruz do Calvário. Ele morreu para a salvação de toda a humanidade. Ele chama todas as pessoas para se arrepender dos pecados. Para Jesus, para Deus, não tem uma pessoa melhor do que a outra. Para Deus, todas as pessoas são igual. Deus chama todos que se arrependam do pecado, porque Deus não tem prazer na morte nem no ímpio. Deus não quer que ninguém perca a salvação. Deus quer que as pessoas se entreguem para Ele, se arrependam dos pecados. Deus apaga tudo que a pessoa fez de errado. Deus apaga e a pessoa começa a viver com Ele uma nova vida, deixando tudo o que passou para trás e começa a viver uma nova vida com Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi um grande evangelista que sofreu muito pelo nome de Deus. Dá para ver o sofrimento dele, que está relatado no Novo Testamento, está na maior parte do Novo Testamento, relatado dos naufrágios que ele sofreu, das prisões que ele ficou preso. Ele ficou preso várias vezes pelo nome de Deus. Ele apanhou pelo nome de Deus. E assim Deus faz hoje na vida das pessoas. Deus, ele faz, às vezes, sofrer pelo nome dele, para levar o nome dele. Tem coisa que é o diabo que faz para tentar, para perturbar. Mas tem coisa que é o próprio Deus que faz para a pessoa se entregar para ele como ele quer
que se entregue. Ele faz pessoas se entregar para ele. Se ele quiser, Deus, ele vê todas as pessoas. Deus vai deixando as pessoas viver do jeito que elas querem. Mas se tiver um chamado à pregação, um chamado de Deus, Deus, ele tira da onde estiver e traz para servir a ele e levar o seu nome. Deus, ele está acima de todas as coisas. Ninguém passa por cima de Deus. Deus, ele faz o que ele quiser. Ninguém manda em Deus. Os pregadores na terra pregam a palavra de Deus, mas ninguém passa por cima de Deus. A glória, a honra é toda de Deus, não é das pessoas que pregam a palavra. A glória e honra é sempre dada toda para o Deus Todo-Poderoso. Glórias e glórias ao nosso Deus. Essa foi a palavra que veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.